Deus é bom. Para mim é uma alegria muito grande estar começando algo profético, queridos. Porque eu não me movo pelo que eu vejo, mas eu me movo pelo que eu ouço e pelo que Deus fala. Amém? Se eu estivesse me movendo pelo que eu vejo, nem Peniel existiria. Então, uma coisa eu aprendi ao longo desses anos com o Senhor é nos mover pela fé, é nos mover por aquilo que Deus está falando, é nos mover pelas promessas que Ele está estabelecendo. Amém? E eu aprendi uma coisa muito forte: se você deseja correr, não espere que outros corram por você. Se você deseja voar, não espere que outros voem com você. Eu aprendi que quando nós somos verdadeiramente chamados por Deus como líderes e como referenciais, nós desbravamos. Somos nós que abrimos os mares. Somos nós que colocamos a vara para que o mar se abra. Somos nós que colocamos o pé, em primeiro lugar, fora do barco, para que possamos ver os milagres acontecerem. Amém? A multidão simplesmente ela acompanha. A multidão acompanha quando os milagres e os sinais acontecem. Mas o verdadeiro privilégio é para aqueles que se movem e começam algo de sobrenatural, mesmo antes de vir. Amém? Amém. Por isso que para mim é um privilégio começar uma campanha, começar algo profético, porque eu sei que esse mês vai ser muito especial para nós. Este mês vai ser um mês muito especial, porque o vento sul está às portas. Já foi aberto o céu, já foi ordenado no mundo espiritual que a conquista do território sul e o vento sul está soprando. Amém? A primavera está chegando. E essa promessa e esse clima favorável para que a colheita se estabeleça já está às portas, já está acontecendo. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, crendo. Amém? Amém. Não esperando simplesmente o tempo, mas crendo que o tempo já existe. Amém. Crendo que realmente a colheita e o crescimento já existe. Amém? Amém. Ontem eu estava meditando e orando aqui durante o culto, e Deus falou muito claro ao meu coração. Deus me fez olhar e estava essa figura do território sul ali na televisão, e Deus me fez olhar para o escudo, e Deus falou muito forte ao meu coração: esse escudo vai proteger a sua colheita. Esse escudo ele está realmente para proteger, queridos. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, e nós vamos falar bastante sobre o que é plantar, o que é cuidar da nossa terra, do que é cuidar das nossas vidas, de áreas da nossa vida. E cada vez que falamos de coisas especiais, específicas, Deus ele vai abrangendo mais o assunto. E ele falou que esse escudo seria realmente escudo de proteção. Foi aí que eu entendi no espiritual que Deus diz em Romanos 8:31, que Ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Se Deus é por nós, se Deus é pela nossa colheita, se Deus é pelo nosso crescimento, se Deus é para que nós possamos alcançar e viver as promessas, queridos, ninguém pode impedir. Amém? Amém? Então o texto ele vai falar muito forte no nosso coração sobre o tema preparando a terra para a colheita. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também
ceifará. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. É interessante que eu estava meditando nesse versículo, e muito se fala nesse versículo quando está se falando sobre finanças, né? Mas esse versículo ele vai muito além de finanças, ele vai muito além da questão de dinheiro. Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que aquele que decide semear, ele tem uma resposta daquela semente. E se você semeia pouco, a palavra de Deus diz que pouco nós vamos colher. Mas se semeamos em abundância nós vamos colher. E isso pode dizer em tudo da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde e eu comecei a orar ao Senhor, porque assim, as pessoas elas querem colher muito. As pessoas elas vêm à igreja, elas até decidem andar com o Senhor, elas decidem viver uma vida com Deus, e elas começam a desejar coisas grandes. Isso é certo, você tem que desejar coisas grandes em Deus, porque Deus é grande, amém? Porém, queridos, há um preceito, há um princípio, há um ponto de partida. Se não semeamos em abundância, não podemos colher em abundância. Há pessoas que estão na obra de Deus e estão fazendo as coisas de Deus, e elas desejam colher a mesma coisa que às vezes um homem ou uma mulher que está há anos servindo ao Senhor. Eu não estou dizendo servindo ao Senhor por obras, simplesmente por ativismo, mas servindo ao Senhor, semeando a sua vida no seu chamado e conforme a direção de Deus. Semear numa terra não é simplesmente trabalhar, mas é realmente ouvir o chamado que Deus tem. Porque nós vamos aprender que quando um agricultor ele olha para a sua terra, e a palavra de Deus diz na parábola do semeador que ele decide semear, ele tem esse propósito de fazer aquela terra fértil. Ele sai a semear, o agricultor ele sai para semear naquela terra, porque ele tem um propósito de fazer aquela terra se tornar fértil, amém? Porém hoje, queridos, nós não podemos dizer que as mesmas pessoas que pagam determinados preços diante de Deus e que tem a sua semente e que tem a sua colheita, vai ser a mesma daqueles que não pagam o preço. Você está aí? Nós já falamos alguns cultos atrás, algumas ministrações, que há 3 tipos de colheita numa semente: 30, 60, 100 vezes mais. E eu posso dizer para você que tem pessoas que até semeiam, mas semeiam semente errada, numa terra errada, e nós vamos aprender isso, e isso gera o que? Perda da semente. Então a primeira coisa que nós temos que falar hoje é que o segredo espiritual de semear é importantíssimo. Semear fé, semear compromisso diante de Deus, semear obediência diante de Deus, de ouvir o seu chamado e estabelecer a sua vontade, semear alegria, semear esperança. Em tudo aquilo que você for fazer, você tem que, em primeiro lugar, realmente fazer a obra de Deus e buscar o reino de Deus. Quando uma pessoa ela age assim, ela já começa a estabelecer em si mesma que a prioridade dela é o Senhor e não é mais outras coisas. Amém? Uma coisa eu aprendi. Quando você tem uma conta corrente num banco, talvez você tenha uma conta para pagar naquele dia, e aí você vai lá
né, na internet ou vai lá no caixa eletrônico e você tenta pagar aquela conta, mas na tela aparece assim: saldo insuficiente. Logo você pensa: não tenho dinheiro suficiente para pagar essa conta. Eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu não tenho tudo. Falta-me recursos para poder pagar aquela conta. Isso é a mesma coisa numa terra espiritualmente. Nós não podemos sacar, nós não podemos tirar da terra frutos se nós não depositamos frutos. Você está aí? Amém. Não tem como você tirar da terra, não tem como você tirar das mãos de Deus bênçãos de Deus se você não semeou isso, se não foi depositado na conta celestial isso. Amém? Amém. E tem muito crente tentando sacar. Tem muito crente lá no caixa eletrônico celestial tentando sacar um dinheiro, tentando sacar recursos, tentando tirar frutos de onde não tem. Por quê? Porque não houve sementes. Você está aí? Essa noite é uma noite de avaliarmos se realmente o quanto precisamos sacar de uma terra, colher de uma terra, foi o que efetivamente semeamos. Senão nós vamos ter que correr para semear. Eu falei muito claro diante da igreja, e eu sou muito tranquila nesse sentido como profeta, que eu tenho falado, eu tenho dado os recados de Deus, eu tenho falado com todas as letras, vírgulas e ponto o quão está sendo importante os tempos proféticos neste lugar. Eu tenho sido muito clara com as pessoas, o porquê de tal propósito, o porquê de tal campanha, o porquê estamos falando de determinados assuntos. Então eu estou tranquila nisso, porque quando falamos e quando profetizamos, para aqueles que creem, é colheita certa. Amém? Amém? Por isso que Jesus, quando ele falou à igreja no final dos tempos, ele disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, o que ele está profetizando às igrejas. E lá no capítulo 6 do livro de Gálatas, no versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, né? Ou não zombe de Deus. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como enganarmos Deus, queridos. Não tem como darmos um jeitinho, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas caixa eletrônico é fatal. Banco é fatal. Você tenta sacar, você tenta burlar alguma coisa, você tenta pagar uma conta, se não tem dinheiro, se não tem limite, o banco não paga. Não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. Não tem como enganar o Senhor, não tem como se zombar do Senhor, porque Ele sabe, se há semente, há colheita. Amém? Amém. E se foi uma semente em abundância, se foi um preço a pagar em abundância, se foi realmente um preço pago em abundância, a colheita também Ele vai dar em abundância. Amém? Temos profetizado, e hoje eu comentei com o pastor Josiel, meu esposo, eu falei, não caiu a ficha ainda para as igrejas. Há anos atrás, há 7 anos atrás, porque estávamos vendo algumas
algumas notícias na televisão e estávamos vendo algumas empresas que estavam fechando, algumas dificuldades, e houve aquele comentário: todo mundo está apertado, as pessoas estão sem dinheiro. E eu disse assim para ele: isso não é novidade para ninguém. Porque há 7 anos, há 6 anos atrás, os profetas e os apóstolos começaram já a profetizar e a falar que haveriam dias difíceis. O ano passado foi falado com todas as letras na guia profética e apostólica que haveriam dias difíceis, que deveríamos ter poupado antes. Muitas empresas iriam fechar, empresas que até estariam bem, iriam fechar este ano. Deus iria trazer a justiça, Deus iria trazer a colheita para aqueles que estavam semeando. Deus começou a falar isso o ano passado sobre coisas que nós já estamos vivendo hoje, e não é novidade para nós. E há 6 anos atrás, Deus começou a falar sobre a década da urgência. Uma década que estaria se começando, onde muitas coisas iriam acontecer dentro da igreja. Muitas coisas iriam acontecer onde Deus iria se mover, Deus levantaria as mulheres, Deus levantaria as mulheres como um exército forte, Deus levantaria os jovens como futuros empresários, dariam a eles as condições de sabedoria para serem futuros empresários. Deus levantaria esses jovens para ter realmente uma palavra forte espiritualmente, seriam realmente os remanescentes desse último tempo. Deus começou a falar de um avivamento do Espírito Santo dentro das igrejas e um grande crescimento de alcançar almas para Jesus, porque as pessoas estariam perdidas, sedentas por Deus, sedentas pela palavra, sedentas por conhecer a Jesus. Isso há 6 anos atrás. Nós estamos no 6º ano de uma década que foi declarada profeticamente a década da urgência. Por quê, queridos? Porque Deus nos deu o privilégio de em 10 anos mudar o cenário da igreja, mudar o cenário da nossa vida, mudar aquilo que estávamos errados, moldar aquilo que precisava ser moldado, edificar aquilo que precisava ser edificado. E o que a igreja tem feito nesses 6 anos? A igreja está buscando modinhas do mundo, está trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, porque, entre aspas, está dando desculpa que a igreja não subsiste sozinha. Se a igreja é do Senhor, queridos, ela não fecha as portas, a Bíblia diz isso. Mas o homem com a sua ganância, o homem com o seu desejo de crescimento sem medidas, o crescimento sem semente é um crescimento podre, queridos. É um crescimento que cresce e acaba de uma vez, um dia acaba, porque uma semente podre ela não subsiste. Mas uma terra preparada, uma terra fértil, que foi colocada uma boa semente, ela frutifica, e a Bíblia diz que são frutos que permaneçam. Amém? Nós tivemos esse privilégio, queridos, de ter 10 anos mudando a nossa vida, e os profetas estão falando, os profetas estão falando, os profetas estão clamando, os profetas estão convocando, os profetas estão alertando, povo de Deus, homem e mulher de Deus, você que é filho de Deus, você que é herdeiro da promessa, prepara a sua terra, coloca-se nas coisas de Deus, comece novamente um novo tempo com o Senhor, se alinhe. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16, olha o que acontecia quando o povo de Israel estava como muitas vezes hoje, queridos, retratando a voz do profeta desse jeito, dizendo: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele,
e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram: não andaremos. Deus estava dizendo para o profeta, e o profeta estava declarando isso para o povo: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede, perguntai pelas veredas antigas. O que é veredas antigas? Os princípios da palavra, queridos. Princípios daquilo que aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais. Os princípios antigos de Deus, as veredas antigas. Deus está dizendo qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso. Porque as pessoas estão buscando descanso para a sua alma, estão buscando cura, estão buscando prosperidade, estão buscando tantas coisas, queridos, mas não desta forma. A Bíblia muito clara diz que quando ouvimos a voz dos profetas, quando ouvimos a voz de Deus e a sua palavra, nós prosperamos. Crede na sua palavra e ouça a voz dos profetas e prosperareis. Deus está falando, queridos, há 6 anos atrás, dizendo que poderíamos viver os melhores anos da nossa vida como igreja, como filhos de Deus, onde o mundo poderia estar indo à derrota, mas o povo de Deus, a igreja, ia se manter firme. A igreja, de vez de segurar na mão de Deus, segurar nos princípios, olhar para as veredas antigas, estão querendo segurar naqueles que estão a ladeira abaixo, queridos. O mundo estava a ladeira abaixo. Hoje em dia, queridos, ninguém tem dinheiro. Um pega do outro, um se escora no outro, um faz conchavo com o outro para se manter em pé, para manter a sua riqueza, para manter o que tem. E Deus diz para nós: só esteja no meu alicerce. Eu sou a pedra angular, eu sou o teu alicerce, eu sou o teu Senhor, eu sou o cabeça da igreja. A igreja precisa entender isso, queridos, e aqueles que realmente são crentes, são cristãos, são filhos de Deus, precisam entender isso. Que a nossa força não vem pela força dos nossos braços, que o nosso vigor, que a nossa esperança não vem simplesmente porque cai um salário todo mês na nossa conta. Porque isso é muito fácil para Deus fazer, queridos. E a Bíblia diz que é com força que fazemos isso. É com força que fazemos isso. É com determinação, é com perseverança que fazemos isso. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, abra comigo. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Oh, glórias a ti, Jesus. Aleluia. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. É interessante que quando Jesus ele começa a ensinar sobre o princípio, a primeira coisa que observamos aqui, ele chama a nossa atenção para ouvir. Ouve. É como se Jesus hoje estivesse dizendo assim: ó, para tudo que você está pensando agora, para o que você está fazendo agora, e ouve o que eu tenho para dizer. Porque o que está acontecendo hoje, queridos, a igreja parou de ouvir. A Bíblia é muito clara dizendo que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. As pessoas ouvem hoje a palavra de Deus lavando louça, indo ao banheiro, fazendo um monte de coisas. Eles não têm tempo para sentar e ouvir.
As pessoas não têm mais tempo de simplesmente sentar e parar para poder orar ao Senhor e ouvir o que Ele tem para falar em relação a tudo aquilo que Ele está orando, ou que Deus quer falar naquele momento. As pessoas pararam de ouvir os profetas, as pessoas pararam de ouvir, queridos. Os filhos pararam de ouvir os pais. Hoje nós vemos tanta desobediência, tanta rebeldia, tantas coisas, porque os filhos não obedecem mais os pais. Os filhos não ouvem os seus pais. E se não ouvem os seus pais, não houve nenhuma autoridade. Quem dirá uma convocação? Nós vemos pessoas, queridos, hoje não se movendo pela fé, como Jesus vai ensinar aqui nessa parábola do semeador. As pessoas, elas estão tendo reações por necessidade, não porque ouviram e aprenderam sobre algo, mas elas reagem por uma necessidade, reagem por impulso. E ninguém tem nada por impulso. Ninguém tem uma provisão por impulso, queridos. Ele pagou o preço para anos ouvir sobre aquele assunto e ser efetivamente um doutor, ser efetivamente um profissional daquela área. Ele simplesmente abriu mão de muitas coisas para ouvir. Dizem que ouve, eis que saiu o semeador a semear. Então, todas as vezes que o semeador sai, e todas as vezes que o agricultor ele sai, ele tem um propósito. E qual é? Semear. Amém? Amém. Semear. Semear o quê? Senhor, semear o que tenho, semear a minha vida, semear o meu coração, semear obediência, semear esperança, semear amor para o próximo, semear o cuidado, a misericórdia e tantas outras coisas. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A gente consegue observar nesse texto que o semeador, quando ele sai com esse propósito de semear, ele divide a sua semente, ele vai colocando partes da sua semente em territórios, em terras. E a gente consegue observar nesse texto, até o versículo 9, que há vários tipos de terrenos, há vários tipos de terra, há vários tipos de ambiente, amém? E a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo do sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, o outro 60 e o outro 100. Versículo 9: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Eu acredito, com todas as minhas forças, que aquele que recebe a melhor parte da colheita é aquele que estava presente para lançar a semente. Hoje nós temos muitos cursos à distância, amém? Nós temos uma tecnologia que até agora está crescendo, e eu creio que vai crescer muito mais. E hoje nós temos a possibilidade de estudar ou até fazer faculdade à distância, pela internet, só ouvindo pela internet aquilo que estamos precisando para ser um profissional da área lá na frente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a diferença
de você ser um semeador que colocou a sua semente presente e uma semente à distância, você vai perceber quando você estiver diante de um selecionador apresentando o seu currículo. É totalmente diferente, queridos, quando você apresenta um currículo que você efetivamente fez uma faculdade, uma pós-graduação e um mestrado nas melhores universidades deste mundo, de uma maneira presencial. Teve oportunidade de fazer estágios, teve oportunidade de fazer práticas na sua área, teve oportunidades de ter contatos com o seu professor e de tirar do seu professor o melhor que eles podiam dar para você, no sentido de conhecimento, no sentido de crescimento na área. É muito diferente, queridos, quando você está diante de um selecionador e colocar no seu currículo que simplesmente você tem um papel e um atestado de que você fez uma universidade por distância. Não tem como comparar, queridos. Quem selecionou a semente, jogou presente a cada dia, ele conhece a terra, ele colocou a mão na terra, ele se sujou na terra, ele pagou o preço de arar aquela terra. É bem diferente, queridos. Eu não quero menosprezar quem já fez curso à distância, porque eu também já fiz muito cursos profissionalizantes também, tantas outras coisas à distância. Mas eu estou dizendo de um crescimento que efetivamente você quer colher. Se você quer colher o melhor, você tem que fazer o melhor. Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Como queremos ser ministros, como queremos aprender com os nossos pais espirituais, que são profetas, que são para nós um referencial naquele momento, como queremos aprender a sentir e observar o mover do Espírito Santo naquele momento onde a palavra está sendo difundida, ensinada, ministrada, se estamos simplesmente atrás de um vídeo. Podemos estar assim para poder, muitas vezes, aumentar o nosso conhecimento, testificar de tudo aquilo que temos visto, mas não podemos querer a mesma colheita, queridos. É diferente. E a Bíblia é muito clara dizendo que há várias terras, vários cenários, porque ao longo da nossa vida fazemos escolhas diferentes e tomamos decisões diferentes. Todas as nossas escolhas e todas as nossas decisões vão determinar a natureza da nossa semente. Você está aí? Amém. Então a primeira coisa que eu quero falar: a semeadura exige um tempo de preparação. É interessante que quando a gente vê esse semeador andando, a Bíblia diz que a primeira parte da semente ele jogou à beira do caminho. A beira do caminho é um terreno que não tinha muita profundidade, é um terreno que era chão batido, não tinha umidade suficiente para que aquela semente entrasse na terra. E a Bíblia diz que as aves, as aves do céu foram lá e comeram rápido da semente. Queridos, são atitudes feitas de qualquer jeito. Sabe aquele projeto de trabalho que você tem que fazer? Você faz, mas você faz de qualquer jeito. Você simplesmente vai lá no Google, copia pedaços de Google, monta uma tese e entrega para o seu chefe. Ele vai ler e vai falar assim: eu já vi isso em algum lugar. Todas as vezes que fazemos as coisas de qualquer jeito, nós somos pegos sempre no pulo. Sempre. Sabe o que é jogar a semente à beira do caminho? É colar na prova. Querer burlar as
coisas, porque as aves, elas vêm, denunciam que a semente foi jogada de qualquer jeito. Você está aí? A Bíblia diz que fazer a obra do Senhor relaxadamente é maldição. Levar as coisas do Senhor levianamente, de qualquer jeito, é maldição. Por que é maldição? Porque se perde. Aquilo que poderia ser uma semente sem medida, ela se perde. Se perde para quem? Para qualquer coisa que passe no caminho. Deus não quer que venhamos a perder as suas promessas, queridos. Deus não quer mais que a igreja perca as oportunidades. Deus está dizendo para a igreja: não perca as oportunidades. Ele tem falado sobre tempos de oração, tempos de clamor pela nação, tempos de profetizar sobre determinadas coisas, tempos de tomar posse de promessas. E o que as pessoas estão dizendo, estão fazendo? Elas simplesmente estão agindo de qualquer jeito e estão jogando as suas sementes, estão jogando a sua fé, o seu tempo de qualquer jeito. E a Bíblia diz que isso é roubado rapidamente. Há outro terreno que mostra aqui, para que a gente possa colocar em nossa semente, num terreno bom. Está dizendo no versículo 5 que era um terreno pedregoso. Então o terreno pedregoso era um terreno também que não tinha nenhum tipo de umidade, secou-se. Mas por que secou? Porque tinha pouca terra. Porque não tinha terra profunda. Eu costumo pensar, eu não sei se você já pensou sobre o assunto. Ninguém enterra uma pessoa numa cova rasa. Você já pensou nisso? Tem que cavar fundo, né? E cavar fundo mesmo. Por que tem que cavar fundo? Porque senão o corpo não se decompõe como tem que se decompor. Ele não tem aquele processo que precisa ter. Se ele não é muito profundo, queridos, pode ter qualquer risco de qualquer animal ou de qualquer coisa poder tirar pedaços ou pegar coisas que está dentro daquele corpo. Aquele corpo ele tem que ser realmente enterrado, colocado numa cova e bem fundo. Por quê? Para que efetivamente ele passe por aquele processo e seja protegido, e que também o cheiro da decomposição não suba. Você está aí? Agora vamos pensar num poço. Ninguém tem água num poço raso. Se alguém quer ter um poço, ele efetivamente tem que cavar muito fundo. E tem que cavar muito fundo no lugar certo para que saia a água daquele lugar. Deus está falando para mim e para você. Se você quer efetivamente o resultado para aquilo que está fazendo, você tem que cavar mais fundo. A terra tem que ser funda. Amém? Amém. A terra tem que estar pronta para isso, para que haja o resultado certo. As pessoas hoje, as medianas, eu costumo dizer que a beira do caminho é fria. As medianas e as mornas são aquelas que estão lá nos pedregais. Tem cara de crente, até conhecido por ser crente, mas a terra é rasa, não cava fundo, não se aprofunda nas coisas, não paga o preço. Quando você tem um objetivo e precisa alcançar aquele objetivo, não cava fundo,
não paga o preço. E a Bíblia diz que mesmo que tenha um pouco de terra, se não tem umidade, não tem profundidade, ela não vinga, a semente não vinga. O outro cenário aqui é a terra no meio dos espinheiros. A semente foi colocada, mas diz que a semente ela foi sufocada, ela foi mirrada. Por quê? Porque o espinheiro são coisas ilegítimas numa terra. Ninguém vai plantar numa terra que tem espinhos, que tem praga, que tem alguma coisa ilegítima. Ainda tem crente querendo promessa de Deus e bênção de Deus, e dentro de si ainda tem espinho. Ainda tem coisas que o sufocam, ainda tem coisas que o impedem de crescer, ainda tem coisas que o impedem de alcançar o objetivo. A Bíblia é tão clara, queridos, que diz que se o teu olho faz você pecar, a Bíblia diz: arranca teu olho. Nós não vamos ficar aqui caolho, né? Mas é uma metáfora que Deus está dizendo. É uma simbologia que Deus está mostrando na sua palavra. Se aquilo te impede de crescer, tira aquilo do seu caminho. Amém? O que Deus quer que a gente olhe uma terra, se tem espinho, nós temos que arar aquela terra, temos que tirar aqueles espinhos. E para tirar espinho, leva tempo, tem preço. Diz que os espinhos são os impedimentos que sufocam a semente, sufocam a glória de Deus, sufocam as promessas. Você já sentiu assim, muito alegre num dia, confiante que Deus está com você, que Deus falou com você, e passa-se 2 dias, você já olha para trás e não crê tanto naquilo que você estava vivendo há 2 dias atrás? Se você pensa assim, é que muitas vezes a gente tem que lutar contra esses espinhos. Os espinhos vêm tentar sufocar a nossa fé, sufocar aquilo que Deus colocou de bom dentro de nós, aquilo que Ele nos deu na nossa mão para semear. Amém? E o outro terreno é a terra boa. Então hoje nós vamos aprender como cuidar dessa terra boa. Amém? Amém. Nós vamos cuidar dessa terra para que efetivamente nós não vamos perder tempo aqui nas segundas-feiras. Ninguém vai perder tempo. E a Bíblia é tão profunda que ele diz que ninguém que entra na presença de Deus sai igual como entrou. Nós não estamos aqui a partir da minha vida para perder tempo, não, queridos. Estamos aqui para mover os céus. Estamos aqui para clamar que Deus abra os céus ao nosso favor. Estamos aqui para profetizar que mesmo que não estamos enxergando ainda a nossa promessa, nós cremos na nossa boa semente. Vamos colocar ela nessa boa terra. Amém? A semeadura ela exige esforço. Lá em Salmo 126, versículos 5 e 6 fala disso. Muitas vezes devemos umedecer o solo duro com as nossas lágrimas. Eu nunca vi um agricultor trabalhar, arar a terra, trabalhar. Não, eu nunca vi um agricultor começar a trabalhar meio-dia. Já começa por aí. Agricultor acorda de madrugada. Amém? Amém. Ele acorda de madrugada, ele paga um preço, amém? Eu nunca vi um agricultor arando, preparando a terra, né? E olhando para aquela terra ainda inerte, que ela não está pronta ainda para viver, não está pronta ainda para ser um solo fértil. Eu nunca vi um agricultor com uma roupa como se fosse para a praia. Ele já está ali naquele cenário de realmente pagar o preço para aquilo. E Deus está dizendo para nós lá no versículo 5, o anterior: os
os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Você tem que crer nisso. Você está aí, igreja? Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Porque, queridos, eu nunca vi ninguém antes que não vê a promessa sorrindo, 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 sem ver. Não é assim que acontece não, queridos. A gente ri por dentro, mas quantas vezes as lágrimas jorram por fora? Porque dói, queridos. Dói preparar a terra. É sacrifício preparar a terra. É sacrifício olhar para aquela terra dura, aquela terra sem adubo, aquela terra que ninguém quer, e dizer: eu quero essa terra, eu vou plantar nessa terra, eu creio que daqui vai sair frutos, e frutos que permaneçam. A Bíblia diz que com júbilo cegarão, colherão. O que Deus está dizendo para nós neste ano? Perseverem, continuam, porque a minha promessa virá, a dupla honra do Senhor virá. Mas a dupla honra virá do Senhor, queridos, para aqueles que pagam o preço. Amém? Versículo 6. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear. Olha só que interessante, queridos. O semeador, o agricultor, ele acorda de manhã, pela madrugada, a família inteira está dormindo. As pessoas, às vezes, que ele mais ama, estão dormindo. Eles têm uma outra rotina, eles têm uma outra responsabilidade, mas ele como semeador, ele como agricultor, ele tem aquela responsabilidade de cuidar da terra. Então ele sai ali olhando para trás, podendo fazer, querendo fazer ou podendo fazer todas aquelas coisas, mas ele decide se levantar, ele decide, mesmo com choro, mesmo com lágrimas, ele decide pegar a sua semente e semear. Por isso que a Bíblia diz que se somos fiéis no pouco, no muito Deus nos colocará. Amém. Amém. Deus não se deixa escarnecer, queridos. Deus não se deixa enganar. Aquele que semeia é aquele que vai colher. E diz que aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará de júbilo. Amém. Oh, glória. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Paulo e Silas na prisão. Foram açoitados, foram presos, ficaram ali presos todo o tempo. E a Bíblia diz que eles começaram o quê? A louvar. Mas sabe por quê? Porque a semente já tinha sido colocada lá atrás. Eles foram presos porque eles estavam semeando a palavra de Deus lá atrás. Você está aí? Amém. Eles estavam semeando a palavra, eles estavam ensinando a palavra, eles estavam no meio do povo. Aquilo causou um tumulto. Os fariseus e aqueles que perseguiam levantaram acusações. Levantaram, queridos, como sempre levanta. A Bíblia diz que numa colheita, numa produção, o agricultor, ele coloca ali a sua semente, mas ele tem que proteger. Foi isso que Deus falou para mim: eu sou a tua proteção da tua colheita. Amém? Quantos colocam um espantalho para proteger a sua plantação dos corvos, das aves, das rapinas e de tantas outras coisas? Nós, como servos de Deus, querido, nós temos o Senhor. Amém? Amém? Nós temos a palavra, nós temos o Senhor. E a Bíblia diz que aquele agricultor, mesmo quando ele semeou em lágrimas, ele volta cantando, com cânticos de júbilo, trazendo consigo o que? Os seus molhos. A Bíblia diz 3 segredos: ele semeia, ele louva a Deus, ele cânticos de júbilo, e
e Ele volta com a colheita. Amém? Não tem como, queridos. Tem gente que não gosta nem de semear e já quer estar com os molhos na mão. Não existe isso. Semear não é coisa fácil, ela requer